Tá, eu sei que você tá empolgado com o FSR 4.1, tá todo mundo falando disso, mas o que ninguém te mostrou foi essa performance, né? É muito bom falar, né? Não, compra RX 7000, a melhor coisa do mundo, melhor upgrade que a AMD fez. Mas e essa performance aí? Alguém te mostrou esses números de performance? Você prestou atenção nisso? Tem muita coisa que não tá sendo dita sobre o FSR 4.1. Aliás, eu achei que recebeu até pouco destaque pelo tamanho da mudança que aconteceu. Agora as RX 7000 têm recursos que só estavam disponíveis para as RX 9000 ou para as placas RTX da NVIDIA. Sim, você que já comprou uma RX 7000 pode usar esse recurso. A dúvida não é se você pode, é se você deve usar esse recurso. O FSR 4.1 agora está disponível para todos os usuários que possuem uma RX 7600. Mas também não é assim, só sair instalando o driver que sai funcionando também não. Tem algumas coisinhas que não estão contando para vocês. Não só você que é dono de uma RX 7000 topo de linha, como uma 7900 XTX, uma 7800 XT ou uma 7700 XT, tem acesso a esse recurso. Na verdade, se você tem qualquer RX 7000, você tem agora acesso ao FSR 4.1. Se você tem uma RX 7600, principalmente você deveria prestar muita atenção nisso aqui. Ou se de repente você está pensando em comprar a RX 7600. Porque sim, agora nós temos um recurso que basicamente trouxe de volta para a mesa as placas mais vendidas com o melhor custo-benefício de todos. Não, calma, você não. Quase todas as placas de vídeo mais vendidas do mercado. Eu tô falando da RX 7600, RX 7700 XT que vendeu muito bem e talvez até a 7900 XTX, que na época foi um excelente lançamento por parte da AMD. Essas placas voltam à disputa porque agora elas têm esse recurso que basicamente igualam elas em alguns quesitos em relação às RTX. Se você ainda não sabe o que é o FSR 4.1, o que ele significa, eu recomendo você ver esse vídeo aqui porque já vai dar uma explicada. Mas por alto, aqui a AMD traz uma atualização do seu upscaling, aquele recurso que traz mais performance. Não tô falando daquele lá que cria quadros por inteligência artificial. Eu tô falando daquele que todo mundo quer trazer mais performance. O que o FSR faz é a mesma coisa do DLSS Upscaling. Na verdade, similar ao que o DLSS faz ou que o XeSS faz por parte da Intel. Ele diminui a resolução nativa, ou seja, ele pega a sua imagem, ele diminui para uma resolução inferior e depois, através de algoritmos, ele reconstrói a imagem. Quase uma bruxaria, mas aqui isso acontece num nível mais avançado. Com o FSR na sua primeira iteração, ou até o FSR 3.1, isso acontecia com algoritmos mais primários, que não utilizavam o machine learning, um aprendizado por máquina, para conseguir trazer algo mais fiel à resolução nativa do seu monitor ou à resolução nativa que você está rodando o jogo. Agora nós temos isso, o que é similar ao que tem na NVIDIA, que utiliza lá os seus Tensor Cores. Só estava disponível nas RX 9000 e depois de quase um ano e meio a AMD resolveu que dava para trazer esse recurso para as placas. É quase como se eles já soubessem que dava, mas eles só queriam vender RX 9000 com esse recurso novo. Depois de quase nenhuma pressão da comunidade, depois de quase a AMD não ter vazado, eles vazaram. Eles vazaram o código para a comunidade colocou em uso o FSR 4.0 e conseguia ali, através de algumas gambiarras semi-oficiais, fazer rodar na placa de vídeo. É claro que tinha alguns detalhezinhos ali com anti-cheat, tinha alguns jogos que poderia dar problema, coisa que não acontece com a versão oficial. Mas calma, não é só você sair instalando e utilizando. Você precisa pelo menos ligar aqui esse switchzinho, né? Esse interruptor que tem no seu driver. É muito simples, tá? É só realmente instalar o driver. Eu sempre recomendo fazer uma instalação limpa, se puder usar o DDU, a gente tem sempre alguns probleminhas. Também tem vídeo explicando como fazer isso. Passa lá a instalação limpa, ou se não, faz a instalação limpa pelo próprio driver, que tem a opção, e depois vai lá e só ativa esse recursozinho. Desativa todos os outros e ativa esse. Por que ele é importante? Porque ele mostra para você se o FSR 4.1 está funcionando no jogo que você está usando. Porque uma das formas como o FSR 4.1 funciona é que ele substitui o modelo antigo que estava rodando no jogo. Por exemplo, se o jogo só tem suporte ao FSR 4.1, ele meio que força o FSR 4.1 a funcionar naquele jogo ou abre a opção. Quando o jogo tem a opção do FSR 4.1 ou 3.1 ou qualquer outra versão, você vai ver lá disponível para você ativar o FSR 4.1. Pelo menos em via de regra deveria ser assim. Quando ele não possui esse recurso, aí o que vai acontecer é que você vai meio que sobrescrever, colocar um arquivo novo através do driver, sem precisar fazer nenhuma gambiarra, o que é maravilhoso.
Mas vamos por número de performance. Eu tenho certeza que você deve ter se assustado. Se você viu, por exemplo, a sua RX 7900 XTX rodando o jogo e perdendo performance, imagina então se você tiver uma RX 7600 e foi exatamente o que a gente imaginou. Eu não quero ficar testando aqui só com placa topo de linha. A realidade do Brasil era a RX 7600 e é isso que a gente testou aqui em cenários que fazem mais sentido. Eu vou te explicar qual que é a performance que você tem com o FSR 4.1, por que tem essa diferença e como você deve aproveitar melhor o recurso e se você deve ativar ou não na sua placa de vídeo. Eu tenho aqui esses números de performance. Eu vou começar pelo Battlefield 6. Nós testamos um jogo que é multiplayer, tem bastante movimento e tal, e onde faz muito sentido você ativar o FSR porque você quer mais performance. Bom, nós rodamos aqui sem a resolução nativa, nós rodamos só o upscaling comparando aqui entre eles. O FSR no modo performance balanceado, qualquer um que seja, ele já vai ter uma performance melhor do que a resolução nativa, ainda que seja um pouco melhor nos casos que a gente tem aqui, por exemplo, com o FSR 4.1. E já dando um spoiler, sim, o FSR 4.1 teve uma performance pior do que o FSR 3.1. Meu Deus, que absurdo! Ninguém contou isso pra vocês. Bom, é porque não é tão importante quanto parece. E ao mesmo tempo é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui no Battlefield 6. Se você pegar o modo Ultra Performance do FSR 3.0, ele batia 118 FPS de média e 90 de mínima. Com o FSR 4.1, nós estamos falando ali de 95 de média e 75 de mínima. Se você notar ali, o modo Ultra Performance tem 24% mais performance na média e 20% mais na mínima do que comparado com o Ultra Performance com o FSR 4.1, o que parece muita coisa, e de fato é. Pra gente igualar a performance do FSR 4.1 no FSR 3.0, eu teria que chegar ali a algo no próximo do balanceado, ou seja, eu saio do Ultra Performance e vou pro balanceado. E aí é onde eu tenho o equilíbrio, porque daí o Ultra Performance do 4.1 chega mais ou menos na performance do balanceado. Não sei se você conseguiu entender, mas assim, é o que você consegue mais próximo de performance nos dois, não é a qualidade equivalente. O que eu vou mostrar pra vocês aqui, que vai bater em praticamente todos os jogos, é que o mesmo nível de qualidade nunca vai bater nos dois modos de FSR. Isso porque, como eu falei pra vocês, o FSR 3.1 utiliza um modelo mais arcaico, mais simples para fazer o upscaling. O modelo que trabalha nas RX 7000, ele funciona com uma instrução diferente do que o que funciona nas RX 9000, por exemplo, a gente trabalhar com INT8. E isso também vai roubar um pouquinho da performance, enquanto que nas RX 9000 o hit de performance é praticamente inexistente. Se você pegar o FSR 3.1 4.1 é muito próximo à performance final, e eu vou explicar para vocês porque que isso no fim não faz diferença, apesar de mostrar que faz tanta diferença assim. Bom, no modo qualidade, para vocês terem uma ideia, o qualidade no FSR 3.0, a média era de 90 e a mínima de 69, enquanto que no FSR 4.1 a média é de 75 e mínima de 57. Dá uma diferença ali de 20 a 21%. O balanceado é o mais equilibrado, o balanceado e performance é o mais equilibrado ali em relação ao que você perde, né, ou que tem de mais performance em relação ao FSR 4.1. Eu vou trazer mais exemplos, mas antes disso, eu preciso mostrar uma coisa mais importante para vocês. Aqui nós estamos rodando o Pragmata na RX 7600 no lado a lado. Não é um lado a lado perfeito, porque tá em movimento e tal, é um que a gente rodou realmente na mão, mas você vê que tá bem parecido. Com essa imagem não dá pra você perceber nada. Fala, mas da 3.1 pro 4.1 tá normal, não vi nada de diferença. Os dois estão rodando no modo qualidade em Full HD. Por que a gente escolheu esses modos? Pra mostrar pra vocês ficar mais fácil. O YouTube tem compressão, o vídeo tem compressão, tudo tem compressão, ou seja, vai piorando a qualidade visual. Aqui nós vamos ter exacerbado, ou seja, os dois vão estar no máximo, forçando o máximo a tecnologia, porque ele tá renderizando numa resolução muito baixa. E é justamente aí onde a gente vai ver quem que se sai melhor. Mas eu vou dar um zoom aqui porque é a forma de eu mostrar pra vocês. Você pode estar vendo no celular, na TV e tal, mas como eu disse, vai perdendo qualidade. Nesse comparativo a gente tá rodando no modo qualidade, os dois no modo qualidade no Pragmata. E dá uma olhada aqui, parece que não tem muita diferença, né? Mas vamos reparar aqui, por exemplo, no cabelo da personagem. Olha a diferença, olha como tá bem mais perfeito do que aqui. Aqui a gente consegue ver que ele tá todo serrilhado, né? E nos movimentos, então, nem se fala. Quando a gente movimenta, vê os objetos à distância, a gente consegue notar, por exemplo, mas olha isso aqui, vocês conseguem notar a diferença? Você fala, mas quem que vai ficar olhando essas coisas? É que não precisa. Os objetos que estão mais próximos à tela normalmente são os personagens, e é onde a gente consegue notar que sofre bastante. Mas não só isso. Se você notar detalhes finos, por exemplo, você vai notar que os dois têm problemas, porém o FSR 4 ele consegue fazer um trabalho melhor. Mas você consegue ver que os detalhes que tornam a imersão mais interessante, elas acabam ficando melhores no FSR 4. Outro detalhe que melhorou bastante é também esses menus transparentes, né, ou alguns itens que precisam de transparência no jogo. Com o FSR 4 ficou muito mais nítido. A oclusão, que é justamente esse movimento em volta dos
personagens, dos objetos, também ficou muito mais preciso no FSR 4. Mas eu vou dizer pra vocês que a diferença jogando a olho nu é noite e dia. É completamente diferente, é quase como se você estivesse rodando o jogo em outra resolução, que meio que é o que tá acontecendo, você tá rodando quase que com a resolução inteira final. E isso aqui já explica um pouco pra vocês, mas vamos mais. Eu quero pegar esse exemplo aqui do Cyberpunk 2077. Aqui a gente tá na resolução Full HD mesmo, cheio pra você, e tá numa cena estática. Porém, coisas se movimentam nesse cenário. Eu não preciso estar aqui a milhão para as coisas aparecerem. Você consegue identificar a olho nu, mesmo com todas essas compressões e tudo mais, qual que é o FSR 3, qual que é o FSR 4? Fácil, né? O da esquerda é o FSR 3 e o da direita é o FSR 4. A gente tá modando aqui o FSR 3 no modo qualidade. Aí você fala, pô, mas o modo qualidade do FSR 4 é realmente muito bom mesmo, né? Porque ele fica melhor do que o FSR 3 no qualidade. Pois é, mas é que tá errado essa legenda em cima. Ela não é FSR 4 no modo qualidade. Isso aí é o FSR 4 no modo performance. Esse é o ponto que eu queria chegar. Sim, você vai perder performance, FPS. Você vai perder FPS. Mas olha a diferença. Isso aqui é o modo performance versus o modo qualidade. De novo, é da água pro vinho, é da noite pro dia. Não é uma diferença pequena que você precisa ficar caçando. Em alguns jogos pode parecer isso, porque tá no mesmo modo. O FSR 3 no modo qualidade é o melhor cenário possível para ele. E o FSR 4 no modo qualidade também. Porém, nos outros modos onde fica mais fácil de eu mostrar para vocês, principalmente aqui, né, numa compressão de vídeo, você vai notar. Mas eu posso te garantir que se você colocar os dois lado a lado, aí você vai perceber. Se você mudar do FSR 3 pro 4, você vai perceber tranquilamente. E eu não precisei dar muito zoom para mostrar para vocês, mas se vocês preferirem, a gente pode dar um zoom e mostrar os elementos lá no fundo. Olha o tanto de cintilação, né, que aparece nesses objetos. Inclusive, esses objetos mostram bastante onde o FSR 4 melhorou, esses objetos em movimento. Se você tá jogando um jogo que tem grama, que tem floresta, que tem vegetação, esse vai ser um dos pontos que você vai notar totalmente a diferença. Eu vi uns comparativos, por exemplo, que o Hardware Unboxed fez muito bons, inclusive recomendo, onde eles fizeram o comparativo no Assassin's Creed, em que tem uma cena que tá parada, né, com a vegetação movendo. Você consegue ver dentro do meu vídeo, no vídeo do YouTube, com a compressão do YouTube, com a compressão de todas as compressões do mundo, você ainda consegue ver a diferença. Olha aqui dentro do veículo, cara, isso é o modo qualidade do FSR 3, é inacreditável. Ah, mas a distância, sim, até que não tá muito, né, sim. Cara, os veículos, tudo, você consegue notar. Aqui a gente vê os detalhes mais distantes ainda, né, olha os cabos de energia praticamente desapareceram, aqui ainda existem. Mas se você acha que tá ruim, sempre dá pra piorar, né, dá uma olhada aí no Cyberpunk 2077 com o modo performance versus o modo performance. Bem pior, né? Realmente dá pra você notar a olho nu. Esse é o ponto que provavelmente estão esquecendo de explicar pra vocês, porque muita gente tá vendo o número de performance fugindo, fala, Deus me livre rodar esse negócio, perder mais performance na minha placa que já tá sofrendo aqui, e eu realmente concordo com você. O caso é que aqui nós temos algo similar com o que aconteceu com o DLSS. No DLSS eu expliquei pra vocês, ao invés de você utilizar um modo antigo do DLSS, você pode usar o mais novo que vai penalizar a sua performance, por exemplo, em placas mais antigas como a RTX 30, porém ainda vai trazer uma qualidade final melhor. Aqui no FSR 4, via de regra, pelo que a gente viu, pelo menos duas qualidades abaixo, você tem mais ou menos a mesma performance e uma qualidade visual muito melhor. Se você não tem mais performance para perder, você fala, cara, eu já tô rodando aqui no FSR 3 no modo performance. Eu realmente recomendo que você vá para o FSR 4, perca um pouco mais de performance, mas faça algum ajuste visual para poder compensar isso. Vale muito a pena. Se tiver o modo Ultra Performance, dá uma pelada e vai por Ultra Performance, porque ainda vai ser melhor do que o FSR 3, confia. E lembra que eu falei que fica pior? Pois é, se você colocar os dois no modo qualidade, aí então o FSR 4 dá uma surra colossal. Mas nós testamos outros jogos aqui também, testamos mais modos do que jogos. Por exemplo, o CS2 foi um caso interessante. O CS2, pelo que nós entendemos, ele substituiu o arquivo. Pelo menos foi o que deu para entender pela qualidade visual e pelo FPS. Diminuiu o FPS com o FSR 4.1 ativado pelo software, né, pelo driver, e apareceu aqui na performance e na qualidade visual. Porém, nos outros modos, se não forem no modo qualidade, a gente não conseguiu ativar o FSR, ele apareceu, inclusive, essa informação que vai aparecer para você caso ele não consiga aplicar o FSR 4.1 através do swap de DLL ou das bruxarias que o driver faz em segundo plano. Então, o que acontece é o seguinte, aqui no CS você perdeu, obviamente, mas quando, porque não é se, é quando estiver funcionando direito, você vai poder rodar, por exemplo, numa qualidade de FSR muito mais baixa e ter uma qualidade visual final melhor. Isso se repete para os outros jogos. Eu peguei o Cyberpunk 2077 aqui também, e aqui está o resultado em performance da qualidade visual que vocês viram nos comparativos lado a lado de qualidade de imagem. No FSR 4.1 você tem mais performance, a penalização aqui ela não é tão grande, é coisa de 10%, né? Então no FSR 4.1 você fica ali uns 10% atrás no pior cenário e uns 5% no melhor cenário na mínima. Mas entre 8% e 10%
2% é o que você vai deixar de performance na mesa se você utilizar o 4.0, o 4.1 no lugar do 3.1. Então, aqui o equilíbrio a gente encontrou no modo performance versus o modo balanceado. Foi mais ou menos o mesmo no meio do caminho. E a performance no modo qualidade aqui ficou bem próxima do modo qualidade no FSR 3. Você vê que é estranho, né? Tipo, age de maneiras inexplicáveis. O modo balanceado ficou muito próximo do modo balanceado e o performance ficou um pouco atrás. Acho que o que mais apanhou foi no modo performance mesmo, né? Que a diferença ali foi de 11%, né? O FSR 3 é 11 a 12% mais rápido. E o que teve menos impacto foi no modo qualidade, que teve só 8% na média e 6% na mínima. Como já tá um pouco batido o Cyberpunk, a gente foi pra Pragmata. E no Pragmata a diferença foi um pouco maior, na verdade bem maior, como eu mostrei pra vocês. Com o FSR 4.1 a gente teve uma diferença grande. Na verdade o 3.0 chegou a ser 23% mais rápido na média e até 22% na mínima na qualidade balanceada, por exemplo. Mas para pegar um equilíbrio, a gente teve que chegar aqui no modo qualidade versus o modo performance. E eu já mostrei para vocês que tudo bem, não tem problema, dá para rodar e você ainda vai ter uma qualidade final melhor. É claro que a gente tem FPS demais sobrando aqui, então não tem problema você rodar no modo qualidade no 4.1 e rodar só 108 FPS. Nossa, que horroroso, né? E com isso nós concluímos que felizmente a AMD do fundo do seu coração trouxe uma melhoria para os usuários que já gastaram dinheiro com ela e não foi isso que aconteceu. Na verdade foi uma pressão mesmo da comunidade, não tô dizendo eu, você e tal, foi uma pressão como um todo, né? Todo mundo falando, pô, AMD, tá ficando até feio, né? Tu vazou o negócio aí e não vai trazer. E mais do que isso, uma pressão do próprio mercado. A Nvidia trouxe no primeiro dia o suporte da DLSS para suas gerações que foram lançadas, talvez com exceção da série 20. Mas na série 30, 40, 50 eles trouxeram, falou, olha, a placa suporta o DLSS e tem os jogos com essa versão do DLSS. Inclusive com a versão da DLSS 4.5 trouxe o suporte no primeiro dia para todas as RTX, não só as gerações lançadas agora. Ah, mas tem uma diferença de performance? Tem, mas trouxe. A AMD prova que era possível desde o lançamento ter trazido alguma coisa melhor do que aquele FSR cambaleando que a gente viu. Isso aqui que a gente dava graças a Deus, mas é melhor ter do que não ter. E cara, eu não sei, isso aqui é meio que uma síndrome de Estocolmo, né? Eu tô apanhando aqui do cara que tá, sei lá, me prendendo como refém, porque eu já comprei a placa dele, mas tudo bem, a gente é amigo, a placa dele é a melhor do mundo. Não precisa ser, tá? Só pra deixar claro, sua placa não é horrorosa, mas ela não possui recursos que propositalmente a fabricante deixou de trazer para poder vender para você um hardware mais novo, porque nele, supostamente, somente ele teria capacidade. A AMD não tinha falado, não, mas tem suporte aqui para capacidades para inteligência artificial e tal, e de fato tem unidades dedicadas especificamente para isso, mas a gente nunca viu muito uso. Esse era o melhor uso, AMD, esse era o melhor uso para essa tecnologia. É inacreditável que eles demoraram esse tempo todo para trazer uma das maiores melhorias possíveis para uma placa já lançada. Sim, para todas as arquiteturas que já foram lançadas, esse aqui provavelmente foi o melhor upgrade. Com exceção do FSR, quando eles lançaram o que rodava na GTX 1060, aquele foi o melhor upgrade que você poderia lançar para uma fabricante concorrente. E com isso, a RX 7600 passa a ser um excelente custo-benefício. Agora ela é inclusive melhor do que a RTX 5050. Calma, também não é assim. Ela não é melhor do que a RTX 5050, ela consegue concorrer. Mas é bom lembrar que a performance em Ray Tracing das duas é muito ruim, mas da RX 7600 é detestável. Em alguns casos você consegue um Ray Tracing decente, em jogos da Capcom, alguns FSR forçado e com uns jogos que não tem um Ray Tracing tão exigente como tipo um Spider-Man da vida. Mas ainda assim a 5050 é superior nisso. E a 5050 tem outra melhoria que não está disponível aqui, que é justamente o Frame Generation. Ah, mas tem o Frame Generation, né? Tem, pois é. Mas não é o Frame Generation com Machine Learning. O Frame Generation ainda é aquele Frame Generation mais sofrido da versão anterior. Então não confunda uma coisa com a outra. O FSR que ganhou o upgrade, que foi o Upscaling. A AMD não falou nada sobre trazer a melhoria pro Frame Generation, nem pro Ray Reconstruction, nem nada do tipo. É tipo assim, pega isso aí que eu já tinha deixado cair da minha mão, pegou no chão, você já estava usando e finge que é novo. Aliás, comparando o FSR 4.1 com a versão vazada anteriormente, eu não vou nem me dar muito ao trabalho, eu vou pegar emprestado aí o resultado dos colegas só pra reforçar de que o que a gente encontrou foi igual. Não valeu nem a pena. Os testes que a gente fez é igual. Ah, mas a qualidade visual é igual. Ah, mas a performance, a AMD falou que ia ter uma performance melhor. É igual. A versão vazada com a versão que saiu é basicamente a mesma. A AMD pode ter melhorado uma coisinha ou outra, tá? Mas visualmente, sei lá, eu não tenho os olhos de Falcão pra conseguir identificar. Se você conseguir, legal, me apresenta aí. Pra gente, visualmente, não teve nenhuma grande diferença. E de performance também é a mesma coisa. O 4.02 com o 4.1, a mesma performance. O hit que tinha AMD, não, mas nós demoramos porque ia otimizar para esse... Otimizou, pelo menos supostamente, não otimizou nada. RX 7600, uma excelente compra.
RX 7000, se você encontrar no mercado de usados, meu, só vai, porque se tornou uma alternativa muito interessante. A 7800 XT com uma performance muito boa para Quad HD, agora com um FSR de qualidade sensacional. A 7900 XT, então, nem se fala. A 7900 XTX, uma placa maravilhosa que tem performance ali próxima de uma 9070 XT. Você ainda não vai ter a mesma performance com FSR do que uma RX 9000. É bom deixar isso claro. Mas na atual situação, onde o preço do hardware só sobe, acho que isso aqui foi o melhor presente que nós poderíamos nos dar, porque sim, foi porque descobriram e porque a comunidade montou ali basicamente o quebra-cabeça para fazer funcionar. Então, primeiro, parabéns aí para a comunidade, segundo, parabéns para vocês aí que aguentaram até agora a sua Radeon rodando faltando um cilindro basicamente, né? E você já testou a FSR 4.1? Sabia que funcionava na sua placa? Você acha que vai fazer diferença para quem vai comprar uma placa agora? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nós temos mais testes vindo por aí, eu vou testar sim, claro, com placas mais poderosos como a 7800 XT, a 7900 XTX, para ver como é que fica a performance agora elas dentro desse cenário e se tem alguma diferença de uma placa para outra. Lembrando que nós testamos em Full HD porque a 7600 é para Full HD, mas a 7800 XT é para Quad HD e a 7900 XTX para 4K. Spoiler! A mesma coisa que acontece com a 7600 em Full HD acontece com as outras resoluções, ainda compensa mais ligar FSR 4. Mas se você quiser ver o vídeo, já ficou até aqui mesmo, a gente vai trazer. É a mesma coisa. Ah, e eu esqueci de comentar, né? Um ponto que a gente, inclusive, discutiu aqui dentro, que é bem interessante, né? Quase como se você tivesse ganho mais um nível de qualidade. Na minha ideia, é como se você tivesse ganhado outros níveis de qualidade. Você perdeu o nível de performance, mas você ganha um nível de qualidade. Porque em alguns jogos você sai no modo qualidade, vai pro modo balanceado. O Daniel Owen testou, por exemplo, no Expedition 33, e lá ele foi basicamente essa conta, né? Tipo, ó, eu diminuí aqui o nível, já ficou igual a performance. Do qualidade pro balanceado já igualou as duas aqui, uma na qualidade, outra no balanceado, então mais ou menos isso. Mas não é regra, tá, galera? Depende muito do jogo, depende ali de vários outros fatores, mas via de regra você vai estar sempre melhor com a FSR 4. Eu vou ficando por aqui, eu já falei mais do que eu deveria. Por que você tá aqui ainda?